Olá, engreneiros! Está começando mais um único, exclusivo, peculiar EngrenaCast. Muito prazer, eu sou o Rony Demontier, especialista em diagnósticos comerciais e um apaixonado por comunicação. E hoje, vocês não têm noção, tudo relacionado à contabilidade, por que você deve ter controle, saber fazer números, entender o seu negócio. Quem não tem acesso aos números não tem acesso à projeção de crescimento. E nada mais, nada menos, sem delongas aqui, eu vou conversar com um cara que ele é novo, gente boa, inteligentíssimo, culto, e eu vou puxar sardinha porque, além de ser o meu contador, é um cara que está me ajudando aí para um próximo nível. Então vamos ter a brilhante oportunidade de extrair o máximo dele para abençoar você. Eu poderia ficar aqui 15 minutos apresentando o currículo dele, que é gigante, mas eu vou passar a bola para ele. Vlad Araújo, meu amigo, meu irmão, estou muito feliz com a sua participação. Muito obrigado. O objetivo aqui é a gente trocar aquela ideia marota, né? Vou passar a bola para você, se apresente pra gente. Rony, primeiro deixa eu agradecer de estar vindo aqui, para mim é uma honra, eu já venho acompanhando o EngrenaCast há algum tempo e eu sempre fiquei naquela expectativa, eu também quero ir lá porque é um momento de conversar, de trazer ali para o empreendedor um pouquinho da visão que às vezes ele não tem. Ele tem que entender do negócio dele e aí a gente vem ali assessorando. Então, deixa eu me apresentar. Sou Vlad Araújo, sou contador, sou especialista em finanças, em planejamento estratégico e planejamento tributário. Então, nessa conversa de hoje, como você mesmo já disse, a gente pretende trazer aí algum conteúdo, alguma coisa para ajudar esse empreendedor, especialmente aquele que está ali perdido no início de carreira, que não sabe para onde ir, e também destacar uma coisa que eu acho que fica muito vaga às vezes para o empreendedor novo, o porquê dele ter uma contabilidade, o porquê dele ter um acompanhamento de um profissional que entenda de números para poder auxiliá-lo ali dentro da expertise do negócio dele. Antes de nós entrarmos, pensou em podcast? Quer tirar o seu projeto do papel? LF Studio, a sua melhor opção de investimento para o seu projeto da vida. Aqui é a segunda casa do Engrena, padrão Engrena, e nós indicamos LF Studio, a sua melhor opção. E já aproveita, compartilha esse vídeo, curte, isso ajuda muito o nosso canal a ter uma visibilidade, compartilhe com um amigo empreendedor, fica vidrado na tela para você aprender os códigos e as bênçãos que eu vou sugar desse cara aqui, que a oportunidade é única e exclusiva. Vlad, quero começar com uma polêmica, que aqui no Engrena é assim, se não for para jogar no ventilador, eu nem saio de casa, entendeu? Vamos lá. Vlad, qual que é o maior mito que o empreendedor tem sobre contabilidade? Olha, eu vou ser bem sincero, de que não precisa de contabilidade ou de que o contador é aquele mero gerador de guias. Eu não os culpo, porque nas últimas décadas a contabilidade ela meio que tomou uma visão nesse sentido por uma falta de um planejamento mais estratégico e analítico. Devido a uma série de coisas, o governo hoje, ele entope as empresas de um monte de obrigações acessórias, diversas coisas, e o contador e o empresário, ele se perde nesse meio do caminho. E hoje a gente vê uma curva um pouquinho começando a virar. Ou seja, aquela necessidade do contador dentro da sua empresa, eu costumo falar para os meus clientes que a contabilidade, mesmo terceirizada, ela tem que ser uma extensão do negócio do cliente. Por quê? Porque é o contador que vai conseguir fazer a leitura da sua empresa, a leitura dos números, e uma contabilidade consultiva, que é o que a gente vem conversar aqui hoje, ela vai um pouco mais além de análise de números, gerações de guias e cumprimento de obrigações acessórias. A gente está falando de entender o negócio do cliente, literalmente levantar a bunda da cadeira, ir lá no cliente, sentar com ele, entender o negócio dele, sentir quais são as dores e daí fazer um planejamento dentro dos números, dentro das projeções e dentro daquilo que ele quer. Então a contabilidade hoje ela está tomando esse nicho mais consultivo. E essa é a proposta que eu costumo trazer para os meus clientes. Não só de números, eu não falo de volume, mas eu falo de qualidade, assertividade e crescimento. Porque o meu cliente ele tem que crescer junto comigo. E para isso eu preciso de estar lá, de mão dadas com ele e caminhando.
Que isso é raro, né? Eu acredito que ainda as pessoas têm aquela visão de contabilidade, literalmente de emissão de guias, e ali, se for fugir um pouco, fazer ali uma DRE, fazer um planejamento ali. Mas essa parte de consultoria é extremamente importante, que inclusive, Vlad, a gente conversa aqui com micros, pequenos e grandes empresários e empreendedores. E eu percebo a resistência, principalmente do pequeno e do micro. Não preciso de contabilidade, não. Aí, se eu for dar uma versão 2.0, culturalmente nós sabemos que o brasileiro, nós não fomos culturados para números, né? Uhum. Isso é muito importante. Porém, então, você está me dizendo que eu vou até melhorar minha pergunta. Qual que é a real importância de um micro que acabou de começar, o cara abriu uma lojinha de capinha de celular? É a aposta da vida dele. Por que ele tem que ter uma contabilidade? Eu vou te responder com uma palavra: sucesso. E agora eu vou justificar o porquê. Por que sucesso? Vamos pegar o seu exemplo, o cara da capinha de celular. Ele entende do negócio dele. Às vezes é uma expertise que ele trouxe do pai, um empreendimento que ele acabou ali de sair de uma CLT, tá querendo empreender, querendo ter um negócio dele. Ele entende do negócio. E muitas das vezes ele ainda não tem aquela sabedoria, não tô falando que isso não é construído, mas no início ele precisa de alguém que o controle. Por exemplo, é muito comum a gente ter empresas, a gente ter empresários que têm um negócio muito lucrativo, que faturam muito bem, mas chegam lá pra gente falando: Vlad, eu faturo muito bem, meu negócio vai super bem, mas eu sempre tô no vermelho, nunca sobra dinheiro. Acho que você já deve ter ouvido muito isso. E aí, quando você vai fazer um planejamento, vai entender um pouquinho da situação, você vai ver ali que ele paga a escola com o dinheiro da empresa, ele vai pagando uma série de coisas e ele perde o controle da saúde financeira do negócio dele que tá ali começando, e muitas vezes até de um negócio que já tá aí há muito tempo rodando, né? A gente vê muitos empresários também que já tem uma estrutura um pouco melhor, que também ainda faz essa confusão, e ele já não sabe mais o que é dinheiro da empresa, o que é dinheiro próprio, e ele se perde. E aí sim, é o momento que ele precisa de ter um auxílio para conseguir separar isso, que a gente, vamos ser real também, é difícil separar isso de uma vez. Não dá para falar que eu abri uma empresa agora, e eu vou até focar ali, porque eu acho que isso é uma dor muito grande do novo empresário, aquele que tá ali, às vezes, até com um capital interessante para começar. É muito difícil já começar fazendo essa separação. Mas é possível com planejamento, estratégia e foco. É libertador. Ei, amigo, você é empreendedor, você mesmo, que tá nos assistindo aí. Tem o seu negócio e tá misturando conta pessoal e profissional, pagando coisas, né? É bem-vindo ao clube. Eu também estava neste mundo e tenho uma experiência viva aqui na sua frente te dizendo que quando você tem acesso e controle dos seus números, você consegue viver melhor, entender exatamente todas as etapas da empresa. Isso é muito libertador, Vlad. E eu percebo também que, principalmente para o pequeno empreendedor, é mais difícil porque talvez a única fonte de renda daquela pessoa é a empresa. Então separar o que é meu e a empresa é o que eu falo. Poxa, é até bíblico que o povo perece por falta de conhecimento. Mas se você tem um nível de conhecimento, uma informação básica, já é um primeiro passo. Dentro deste raciocínio, uma pessoa que nunca teve contabilidade na vida, nunca contratou, nunca teve uma experiência com um contador, eu já entendi que o seu nível ele é diferente, que não é uma contabilidade normal, uma contabilidade consultiva e que tem muito planejamento por trás. Mas, por exemplo, Vlad, não sei nada de contabilidade, estou começando agora, não tem como pagar um contador, por exemplo, estou perdido, o que nunca fazer? Ok. Isso é uma pergunta muito interessante, Rony, porque de fato, às vezes o empresário que está começando agora, ele só tem o dinheiro para pagar a conta do mês. O que nunca fazer? Deixar as coisas sem controle. Legal. Então, por mais que você hoje só tenha às vezes condições de pagar, vamos colocar no caso de um MEI, você ainda está no MEI ainda, você paga o contador ali uma vez no ano só para poder fazer a declaração anual, ou você já saiu do MEI, está numa empresa ali, você paga uma contabilidade barata só literalmente para poder cumprir suas obrigações sócias, o que você não pode deixar de fazer? Pega um caderno
pega um Excel e faz, no mínimo, o que a gente chama de fluxo de caixa. Que é o quê? É literalmente um controle básico. Controlar o que está entrando, o que está saindo da sua empresa. E se você tem a sua empresa e ela ainda é uma empresa de subsistência, ou seja, você precisa 100% daquilo para sobreviver e você não consegue ainda separar o que é pessoal e o que é da empresa, do seu CNPJ, faça também esse controle. Por quê? Porque aí você vai conseguir ver os números da sua empresa, você vai conseguir ver aonde o dinheiro está indo e ver se de fato aquele negócio está sendo viável ou não. Porque também tem situações ao contrário. Tem situações onde o empreendimento já não é viável e o empresário está ali insistindo porque acha que é viável. E às vezes ele está com uma mina de ouro em um outro segmento, ou às vezes do lado dele, mas ele insiste em uma coisa que não está dando certo. E aí puxa a sardinha novamente. É a hora de que entra a ajuda de alguém para direcioná-lo. Agora conta pra gente, hoje você dedica sua vida a ajudar as empresas a irem para um próximo nível. E você sempre foi um cara controlado com dinheiro, sempre teve esse poder na sua mão, isso tá no seu DNA. O que te motivou a trabalhar com contabilidade? Já te falo, não, nem sempre. Nem sempre. Já entrei em rascadas, já me endividei, já me perdi totalmente. Para você ter ideia, eu já tentei abrir estúdio de tatuagem, já tentei abrir uma barbearia e sem conhecimento, uma loucura total. Então, assim, abri num local péssimo, não sabia o que é pesquisa de mercado, não sabia que eu precisava de ter uma localização. Eu achava que por eu ser bom, saber o que eu estava fazendo, é que ia dar resultado. Gente, não é assim. Que bom que você tá falando isso, viu? Que bom. Não é assim. E aí, o que veio com a contabilidade? Eu fiz o curso de contabilidade. No início, confesso que eu não gostava de contabilidade, eu achava a contabilidade maçante. Eu comecei a gostar da contabilidade, entender a necessidade e como eu podia trazer isso para minha vida a partir do momento que eu comecei a entender esse lado mais empresarial, mais consultivo. Comecei a me aprofundar, e aí vem a questão dos estudos, né? Não posso deixar de falar. Estudar um pouco mais da parte financeira linkada à contabilidade e da contabilidade propriamente dita. Aí segue pós-graduação, você vai se aprofundando, você vai passando em muitas empresas, vivenciando experiências dentro de escritórios de contabilidade, N escritórios, e aí eu comecei a tomar paixão por essa área consultiva, por essa área de auxiliar os empresários, de conversar. Eu sou uma pessoa que era muito tímida, muito quieta, muito fechada. E aí, de repente, conversando com o cliente, vendo pessoas, vendo que uma sugestão que eu dava, que uma opinião que eu dava, que um planejamento que eu fazia, aquilo dava resultado, aquilo foi me instigando, me motivando, e eu descobri que eu gosto de tratar também com pessoas. Eu não gosto de ficar sentado, exclusivamente dentro do escritório, fazendo análise, fazendo relatórios. Gosto disso? Gosto, mas eu também gosto disso aqui, ó. Tá aqui conversando. Sair, ir lá no meu cliente, às vezes nem tão de terno, às vezes descontraído mesmo, chegar lá, sentar, conversar com os funcionários dele, para poder fazer e ver o resultado dessa consultoria. Isso é sensacional, o lado humano, né? Pessoas compram de pessoas se conectam com pessoas, e eu percebo isso também muito na minha vida, Vlad, conversando também nesse mundo empresarial. Poxa, se as pessoas entendessem a importância de você estar ali com a pessoa, não automatizar tudo, a vida não é só mandar e-mail, não é só mandar áudio no WhatsApp, isso faz uma diferença muito grande. E a tecnologia, a inteligência artificial está vindo para dominar. Inclusive, houve uma revolução dentro da contabilidade, né, com inteligência artificial, com automatizações. Pela sua experiência, quando você chega para fazer uma consultoria na empresa, por exemplo, e chega lá ver que ainda eles fazem uma contabilidade de 30, 40 anos atrás, como que você, que é de uma outra geração, conversa com aquele empresário ali para dar um F5 na vida dele? Em alguns momentos isso é muito difícil. É extremamente complicado trazer essa cultura nova para um empresário que às vezes já está ali no mercado há algum tempo. Muitas das vezes ele tem um negócio produtivo, mas engessado. Aí você entra ali e você fala, gente, esse cara podia estar ganhando dinheiro demais, porque ele poderia estar vendendo na internet, ele poderia estar fazendo uma série de coisas, e ele está ali com a lojinha dele parada, com
aquela contabilidade estagnada. E é complicado você mudar a cultura, o pensamento desse empresário. Muitas vezes, quando ele já tem ali um sucessor, fica mais fácil de você trazer essa modernidade. Mas quando você traz ali uma empresa um pouco mais tradicional, o primeiro ponto, apresentar números e resultado. Legal. Trazer para ele, olha, se a gente seguir por esse caminho, você vai ter esse resultado, você vai ter esse número, você vai ter esse ganho. E tirar uma coisa que o empresário hoje tem muito, especificamente quando a gente vai falar de tributação, de impostos, medo. Porque hoje eu já me deparei muitas vezes com alguns clientes que falavam, não vou mexer no meu processo, não vou mexer na minha estrutura porque eu tenho medo do fisco me pegar. Uhum. Gente, não é assim. O fisco ele vai te pegar se você estiver errado. Vlad, mas e se no meio do processo eu descobrir que algo está errado? Vamos corrigir para que futuramente você não tenha problema. É melhor nós anteciparmos um problema e aí vem a expertise de ter um consultor dentro da sua empresa, porque se você percebe que algo está errado, nós vamos criar ferramentas para quê? Se não acabar com o problema, no mínimo, reduzi-lo. Legal. Cara, assim, todo dia tem uma nova atualização, tem uma nova informação, as pessoas estão automatizando tudo. Eu acredito que essas ferramentas ajudam muitas pessoas, principalmente dentro da contabilidade, né? A automatização ajudou. Mas só para nós, até qual ponto que realmente ajuda? Certo. A automatização, ela ajuda muito em processos de rotina. Sim. Por exemplo, se você tem um escritório que tem ali 800, 500 empresas, você tem hoje ferramentas que vão te auxiliar no quê? Na geração de guias, envio de obrigações acessórias. Para o empresário, o que isso pode auxiliar? No envio de informações, na captura de informações, no processamento de dados. Algumas análises os sistemas já fazem, então essa é a facilidade que eu vejo de forma mais ampla dessas tecnologias linkadas não só à contabilidade, mas outras áreas. A gente já tem também, inclusive na área do direito, na área médica, tecnologias que ajudam nisso. Só que aquela parte humana, aquele detalhe, aquela análise daquilo que foi consolidado, isso eu ainda não vejo uma forma de uma inteligência artificial fazer. Ela pode até te dar uma resposta, mas aquela pessoalidade que eu acho fundamental, ou melhor dizendo, aquele feeling empresarial que às vezes o dono do negócio vai ter, porque os números são frios. Mas às vezes um número frio que vai estar te apontando um resultado extremamente negativo daqui 3, 4 meses, você vai conversar com um empresário que tem expertise do negócio dele e vai falar, Vlad, eu entendo seus números, e eu já vivenciei isso, Rony, e é muito legal. Eu entendo seus números, eles realmente apontam um cenário ruim, mas eu tenho 50 anos de experiência e sei que, às vezes, no mês tal, isso aqui muda, porque é um mercado que eu conheço. Então, acho que eu já trouxe 2 elementos aqui. Eu falei da tecnologia e falei também um pouquinho, de novo, daquela parte de estar dentro do cliente, entender o negócio dele. E muito do que alguns profissionais costumam fazer que anula um pouco essa parte do feeling empresarial. Gente, a gente tem que trabalhar muito com isso. A gente tem que trabalhar muito com o feeling, com o olhar de empresário daquele para qual você está prestando a consultoria. Porque é ele que vai conduzir o seu trabalho. Sim. E você vai ali ajustando para que todos os caminhos certos rumam ao crescimento. Quando você começou na área, eu acredito que não tinha essa habilidade e essa visão estratégica que você tem hoje. O que aconteceu na sua vida que foi a virada de chave que você pensou assim, opa, eu não quero ser mais um contador tradicional, eu preciso entregar algo maior. O que aconteceu? Foi uma situação? Ou às vezes era um sonho? Me conta aí, porque esse seu trabalho, Vlad, ele é muito diferenciado. Mas qual que foi a virada de chave que você se tornou esse cara 10 de 10 que é hoje? Rony, eu acho que eu posso ser bem aberto. Trabalhei muito tempo de CLT. Né? E a CLT, ela traz certa segurança? Sim, ela traz certa segurança, mas ela também te engessa e te aprisiona. Por quê? Porque eu via que processos que eu fazia dentro das empresas e as visões que eu tinha, às vezes elas eram negligenciadas, elas eram menosprezadas,
E eu ficava incomodado, e literalmente, gente, eu ficava muito incomodado, a ponto de ter que levantar, ir no banheiro, passar água no rosto, falar, gente, como que eles não estão vendo isso? Como que eu não posso chegar para um cliente e falar, olha, vai dar errado, isso vai dar muito ruim, não vai por esse caminho, vamos tentar outro. Porque ainda tem muito, quando você é um funcionário, quando você tá ali engessado, você acaba sendo muito negligenciado, até mesmo pela posição que você ocupa. Então, se você ali é um analista, um coordenador, um gerente, em alguns momentos você vai ser negligenciado um pouco por vaidade de quem tá acima. Tem muito disso também. Eu acho que são poucas empresas ainda que eu percebo que tem uma cultura de abrir espaço para aquele que a gente chama de intraempreendedorismo, né? Acho que são poucas empresas que têm essa cultura. Empresas menores, eu até entendo que isso seja menor também pelo medo do empresário de perder o negócio, que às vezes é o único negócio que ele tem. Sim. Mas eu ficava incomodado com aquilo. Falei, gente, não posso ficar parado aqui, eu preciso crescer, eu preciso evoluir, eu preciso pegar esse mundo de coisas que tá na minha cabeça, ver se faz sentido. E de fato eu fui validando, fui vendo experiência e vi que fazia sentido. Falei, não, agora chega. Agora eu preciso de levar isso pro mundo. Agora eu preciso de trazer, inclusive, uma satisfação pessoal pra mim, que é de estar ali, levando todo esse conhecimento, vendo pessoas crescer e crescendo com elas. Que eu acho que a gente só cresce junto com outras pessoas. Sensacional. Então, esse foi o start. E aí eu não posso deixar de falar também, né? Várias conversas com o Rony, várias orientações, alguns puxões de orelha bem sérios que me deixaram ali alguns dias bem mal, que me falaram, não, chega, agora eu preciso de trazer algo pra mim, agora eu preciso de trazer essa riqueza de coisas que eu levo pro outro, eu preciso de trazer pra mim e levar pro outro de uma outra forma, de uma forma pura, com a minha cara, com a minha personalidade, com o meu jeito. Engreneiros. Aqui no Engrena nós temos uma essência que ela nunca vai se perder. É a essência de trazer histórias reais de pessoas comuns, pessoas reais que fazem acontecer na sua vida. E é claro que eu estou muito honrado de ter esse momento aqui, que eu sei que vocês querem que eu faça a pergunta. Para você que hoje tem o seu negócio e ainda trabalha para as pessoas e tem o seu negócio, eu entendo o que você está passando, que eu também já passei por isso, o Vlad também já passou. Mas eu vou fazer a pergunta aqui pro nosso especialista, para vocês entenderem que a situação é a mesma, só muda a pessoa, o bairro e a situação. Vlad, nesta sua transição de trabalhar para as pessoas e romper oficialmente para dedicar integralmente no seu projeto, qual que foi o maior benefício que você percebeu e teve com essa tomada de decisão? Eu me senti livre, senti liberdade. Confesso, às vezes no início dá um frio na barriga, você fica com medo, mas gente, é possível. E é uma coisa que eu percebi ao longo da minha vida, você só consegue ter sucesso no que você quer quando você se joga de cabeça. Quando você se entrega ali totalmente para aquilo. Não dá para dividir a atenção com outras coisas. Você tem que focar no seu sonho. Você tem que focar no seu propósito. Porque quando você divide a atenção, você tá dividindo o seu propósito. E aí, gente, não tem como. Não tem como você... vamos trazer ali. Às vezes você tá precisando de passar numa prova. Vamos levar lá da escola. Você só consegue bem naquela prova, você não quer tirar total nessa prova. Você consegue tirar total naquela prova só quando você se dedica àquilo. E quando você fala, não, agora eu vou ser empresário, agora eu quero crescer, agora eu quero ter o meu negócio, agora eu quero evoluir, você também precisa se dedicar. É literalmente dar um salto no escuro. Algumas vezes você vai tropeçar, algumas vezes você vai ficar com medo, algumas vezes você vai achar que, meu Deus, não tem saída, mas tem. É a hora que a gente respira, é a hora que a gente... eu falo que é sempre bom ter uma pessoa também do seu lado para te assessorar, para te dar ânimo. E aí eu falo da minha esposa que, assim, quando minha esposa me conheceu eu não tinha nem tênis, né? Então, hoje é uma evolução tremenda. É importante ter alguém ali lá, se não for sua esposa, que seja sua família, que seja um filho, que seja um pastor, um padre, alguém que nos momentos que você achar que não vai dar certo ou que a coisa tá ruim,
vai puxar pra você, vai segurar a sua mão e vai falar, vai que vai dar certo. Eu confio em você. Eu acredito em você. E mais do que tudo, acreditar que você pode, acreditar que você é também merecedor e que a excelência também é pra você, não é pra poucos. Você também pode. Só que pra isso, você vai ter que fazer aquilo que a maioria não está disposta a fazer. E às vezes dói. Obviamente não vou perder a oportunidade. Qual que é o nome da esposa? Isabela. Isabela, beijão pra você. Muito obrigado por ter investido nesse cara aqui, nota 10. Nós te agradecemos, que talvez se não fosse o seu apoio, eu não iria ter o privilégio de conhecer esse cara. Fica meu convite, beijão no coração. Isso é muito importante, Vlad. Apoio faz uma diferença muito grande. E, engreneiros, entenderam? Mais um convidado falando da importância da tomada de decisão. Isso eu falo muito aqui no Engrena, Vlad. Ninguém supera uma pessoa que tomou a decisão. Vai com medo. Eu gosto de dizer uma coisa que é muito legal, que é o seguinte: quando você tá parado, a sua visão é a mesma. Quando você entra em movimento, a visão não se repete, sempre vai ter uma imagem nova. Uhum. É a mesma coisa na tomada de decisão. Eu também estava nessa posição de um profissional CLT, produzia muito para as empresas e falava assim, gente do céu, mas tem alguma coisa de errado. E para romper, medo, insegurança. E se? Como que vai ser? Mas quando eu tomei a decisão, graças a Deus, estou colhendo frutos que eu nunca imaginei que eu iria colher. Então, não é sobre dinheiro, é sobre a tomada de decisão. E dentro deste raciocínio, tomada de decisão, o seu trabalho, ele é muito fundamental para os empresários tomarem a decisão. Aí eu te pergunto, você sente a resistência dos empresários em tomar algumas decisões direcionadas por você? Pode jogar no ventilador aqui, viu? Nossa, isso é rotina. Uhum. Aí vem uma série de coisas. Primeiro ponto, quando ele vê uma pessoa muito nova, eu tô com 33 anos, né? Eles já têm um estilo mais alternativo, então tem o piercing, tem tatuagens. Eles já ficam receosos. Uhum. E aí a hora que... Eu acho isso... Não acho isso ruim, eu acho isso muito legal. Porque na hora que eu entro dentro da empresa, eu começo a conversar e eu quebro essa objeção, esse medo, e eu começo a expor situações, eles já acabam, por eu ter quebrado essa primeira barreira, eles acabam ficando mais abertos às sugestões que eu dou. Mas é aquilo, gente, não tem como você chegar para um empresário, você trazer uma proposta para ele, se você não for apresentar resultados. Legal. Porque, vamos ser frios também, a gente precisa de resultado. Sim. Então, você quer quebrar barreira seja com um cliente, seja com uma pessoa para quem você está prestando consultoria, apresente resultado. Mostre resultado para ela. Mostre o benefício daquilo que você pode fazer. Aí ninguém te segura. Porque quando você apresenta alguma coisa para ele, algum benefício para ele, e às vezes pode ser que esse benefício ele nem se concretize de fato. Vamos trazer um exemplo. Às vezes você vai fazer um estudo de um regime especial de tributação. Você traz para ele e fala, olha, eu tenho o regime especial tal, ele pode trazer esse benefício, ele pode trazer isso. Contudo, eu tenho que ver se você se adequa. No entanto, se você não se adequar, nós vamos encontrar outro caminho. O que eu não vou deixar você sem uma solução, o que eu não vou deixar você sem uma resposta, sem um melhor direcionamento para sua empresa. Porque, gente, caminho tem vários. Então, quando você consegue apresentar isso pro cliente, e às vezes a resistência dele também não vem nem porque ele não confia em você, mas é porque ele teve uma série de experiências ruins, de pessoas que apresentaram milagres, e milagres não acontecem no mundo empresarial. O que acontece no mundo empresarial é esforço, é dedicação, é avaliação, é projeção. Ele já vem com esse receio. Meu Deus, é mais um que vai tentar me vender um milagre. Gente, não venda milagre pro cliente. Venda uma situação real. Seja claro com ele, porque você vai ganhar confiança. E eu falo que contador e advogado e médico, quando você ganha confiança, ele é pro resto da vida. Isso é verdade. Isso é verdade. Ô, Vlad, eu tô com uma pergunta aqui, mas eu não sei se eu faço, não sei se eu conto. Vamos lá. Se não Nossa, for, só daqui debaixo da mesa. Ô, língua. Eu sei que vocês querem que eu faça essa pergunta, mas eu não sei se eu faço essa pergunta, que é uma pergunta assim, é a pergunta matadora. Tá preparado? Vamos lá, vou tomar uma água aqui. Dá uma golada aí. Dá preparada que essa pergunta aqui, eu vou falar, acho que muitas pessoas
preciso dessa resposta. Obviamente você tem a liberdade de responder do seu jeito, mas tem certeza que você quer responder ela? Vamos responder. Mas você nem sabe. Mas a gente não pode ter medo. Eu tô brincando com você. Vlad, ó, eu vou jogar no ventilador e eu vou sair correndo aqui, tá? Beleza, eu vou sair correndo junto. Tá, ó. A pergunta é o seguinte. O que você faz com o empresário que pede pra dar um jeitinho nos tributos? Tchau, gente! Meu Deus, eu escuto isso direto, não é novidade, não é pergunta tão... Aquele jeitinho, Vlad, aquele jeitinho brasileiro, né? E aí, como que você lida com isso? Qual que é a sua metodologia para talvez mudar a mentalidade desse empresário? Explicar, conversar. Não adianta eu simplesmente virar pra ele e falar assim, não dá pra fazer jeitinho. Isso ele já escutou infinitas vezes. Mas ninguém explicou pra ele o porquê que não dá. Uhum. Então, o que eu trago pra ele? Olha, infelizmente, hoje nós temos no Brasil um sistema de cruzamento de dados da Receita Federal, da Receita Estadual, da Receita Municipal, muito ativo. Muito ativo. Então, Pix, tudo que é eletrônico, né? Não tem como, gente. Vai cair. Ah, Vlad, então você tá falando que o dinheiro eu posso esconder. Não, gente, pelo amor de Deus, não tô falando isso. Uhum. Não me coloquem na forca. Mas o que você tem que trazer pro empresário, vou te responder através de um exemplo. Uhum. Eu tenho uma empresa do Simples Nacional. Tá. Eu tô ali começando agora a minha empresa. Então, uma empresa de serviço, eu vou ter uma tributação ali inicial de 6%. Uhum. Ok, posso faturar em um ano até 180 mil. Faturamento considerável para quem está começando. 180 mil dentro da minha empresa, vamos supor ali que eu não tenho grandes custos, eu vou ter um resultado final de 100 mil. Imagina 100 mil na sua pessoa física. Você tem que declarar isso no ano que vem no seu imposto de renda. Você vai começar com uma tributação de, no mínimo, 27,5%. Olha que legal. Enquanto lá na sua pessoa jurídica, no Simples Nacional, até hoje, e com a reforma tributária até então, não há essa previsibilidade de tributação do lucro. Existe um projeto alguns anos atrás, mas isso caiu por terra, acredito que isso não vai seguir mesmo. Você já está tributando o seu lucro no Simples Nacional. Você já tributou aquele dinheiro que você vai tirar ali no final do ano para gastar com sua família, para viajar, para comprar um carro novo, para comprar um apartamento, dentro da tributação da empresa. Você está tirando como lucro aquilo. Você já tributou aquilo como uma carga tributária menor dentro da empresa. Então, esse é um exemplo, essa é uma justificativa para evitar esses jeitinhos. Ah, Vlad, mas eu estou recebendo aqui dinheiro, estou pondo aqui debaixo do colchão, tá até com calo aqui nas costas. Uhum. Mas aí vou perguntar. Você tem lá 250 mil debaixo do seu colchão. Eita, Glória, recebo! Recebo! Não, no colchão não, na conta, é melhor. Você tem lá 250 mil debaixo do seu colchão que você recebeu um dinheiro. Aí você quer comprar um apartamento. Uhum. Como você justifica esse dinheiro? Pois é. Todo dia acorda um trouxa, né, Vlad? Como diz o meu avô, não tem como fugir. E aí? E aí que não justifica. E aí quando você for fazer essa compra, que você for pagar à vista, a imobiliária, eles vão ter que fazer uma declaração informando aquele dinheiro. E aí, consequentemente, começa a parte eletrônica da Receita Federal, Estadual e Municipal do cruzamento de dados. Eu tô falando aqui, gente, de maneira bem simples pra vocês entenderem. É bem mais complexo que isso. E aí? E aí você cai, por exemplo, numa malha fiscal, aí você vai ter que tributar isso, pagando juros, pagando multa, vai bagunçar a sua vida inteira. Gente, faz um planejamento. Faz um planejamento, por exemplo, de custo. Ah, eu quero embutir... Vlad, eu escuto muito isso. O meu concorrente vende num preço mais barato do que o meu. Uhum. Vamos entender por quê. Vamos lá comprar um produto nele, vamos ver como que vem a nota fiscal dele. Às vezes ele tem um regime especial. Às vezes ele não tem regime especial, tá no mesmo regime tributário que eu. Às vezes ele tem um planejamento de custo melhor do que o seu. Às vezes ele tem um fornecedor melhor do que o seu. Às vezes ele tem um planejamento, uma margem de lucro um pouco menor do que a sua. Mas vamos tentar encontrar um caminho aonde você, empresário, não precise depois ficar fazendo ali um caixa, uma contingência para uma possível ação fiscal. Entendeu? Então, dentro dessa argumentação, eu venho trazendo para meus clientes soluções. Sempre tentando trazer essa conformidade e, mais do que tudo, segurança, porque a gente está falando do negócio da pessoa, a gente está falando da vida da pessoa. Às vezes a pessoa colocou a vida inteira dela ali
né? Já vi empresários que trabalharam anos na empresa, ele pediu demissão, juntou um dinheiro, pegou todo aquele dinheiro e jogou todo numa empresa, né? Na verdade, era até uma empresa que vendia carros. Jogou tudo ali. Então, aquilo ali ou dava certo, ou dava certo. E aí, a gente conversando, ele veio trazendo essa dor da tributação, querendo ali guardar um dinheiro. Eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso. Olha o que você está fazendo com o projeto da sua vida. Então, planejamento. É tudo em cima de planejamento. Se você tiver um bom planejamento, você consegue. Vlad, existe algum cliente que você não pega para trabalhar? Sim. Só joga no ventilador, viu? Algum perfil? Qual que é o perfil que o cliente, que o Vlad não trabalha? O trambiqueiro. Aquele que, por mais soluções que você dá, ele sempre quer achar alguma forma de tirar vantagem ou de se esquivar. Porque isso é ruim para ele, mas ele sabe que é ruim para ele sabe das consequências. Geralmente esse tipo de cliente, ele sabe as consequências. E geralmente é um perfil muito interessante que geralmente não é a primeira empresa dele. Geralmente ele tem uma série de empresas no nome do tio, até no nome do cachorro tem empresa. Só que é problema dele, se a empresa vai dar problema, ele já sabe disso. Mas é o meu nome que tá ali. Legal. É a minha visão que tá ali. Quando der problema, as pessoas geralmente tentam se esquivar. Então, a orientação... Nossa, mas foi um consultor que me deu a orientação errada. Não. Então, esse tipo de cliente, quando eu percebo que é um tipo de cliente dessa forma, eu prefiro encerrar ali, falar, infelizmente, não dá pra seguir. E às vezes perco muito dinheiro, tá? Mas eu prefiro perder esse dinheiro do que perder o meu nome no mercado. Do que depois ter que, sabe lá, Deus tá respondendo um processo por fraude fiscal. E aí acabou, né? E joga anos de estudo fora, anos de faculdade fora, por causa de uma facilidade, de um dinheiro fácil. Então, esse tipo de cliente eu não pego. Agora, o tipo de cliente que eu adoro é aquele que às vezes está totalmente perdido, mas está muito bem intencionado, às vezes até faz coisas erradas, mas faz coisas erradas porque nem sabe o que está fazendo, ou às vezes tem até a consciência do que está fazendo, mas é porque alguém falou para ele que podia fazer que não dá problema. A gente escuta muito isso. Faz que não dá problema. Esse eu gosto de pegar, porque é uma pessoa que geralmente já está focada, já está querendo crescer, e ela vai estar muito aberta para sugestões, para conversar, porque uma coisa muito importante da consultoria estratégica é que você não precisa, de fato, aceitar tudo que o consultor vai falar. Então, conversa com ele, entenda. Fala, consultor, olha, nesse ponto, eu não concordo com você. Vamos conversar mais sobre ele? Vamos melhorar esse processo? Sensacional. Cara, isso é o máximo. Olha pra você ver. Isso você cria um laço com a pessoa, você cria um vínculo com a empresa, e você vê que essas discussões são construtivas. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Estamos falando muito aqui sobre processos, uma coisa que eu sou apaixonado é metodologia, sou apaixonado, eu era uma pessoa que eu não tinha metodologia, depois que foi me apresentada essa cultura de metodologia, é amor, I love you. Agora, conta pra gente como que é o seu passo a passo, a sua metodologia. Chegou numa empresa, quantas etapas você faz, como que você faz essa introdução de diagnóstico? Certo. Isso vai variar de empresa para empresa. Então, vou falar porque cada empresa, em algum momento, ela vai precisar de um processo particular. É da natureza dela. Sim. Mas o processo que eu adoto, trazendo um conceito mais fechado, né? E isso acaba sendo geral para todos que eu adoto, é o seguinte. Primeiro ponto. Primeira coisa que eu faço é ir lá e conversar, entender a cultura da empresa. Eu acho muito importante eu entender a cultura da empresa. Muito bom. Entender quais são os propósitos desse empresário, o que ele quer e como ele vai se ver daqui a 5, 10 anos. E a partir daí, feita essa primeira sondagem, e se ele tem funcionário, eu quero conhecer os funcionários. Eu quero ver como que os funcionários veem aquela empresa. Vlad, mas por que isso? Porque a visão dos funcionários ela vai me dizer muito do que o mercado vê também. Sensacional. Então, esse é o primeiro passo. Feito isso, aí a gente passa para a parte técnica, número. Então, eu vou pedir demonstrativos contábeis, demonstrativos financeiros, para a gente fazer uma avaliação de números. Então, avaliamos cultura, avaliamos a empresa, avaliamos a parte interna da empresa. Eu vou trazer esses números e vamos avaliar números. E feito isso, próximo passo, sentar com o empresário, apresentar as avaliações que foram feitas e entender com ele
qual que é o propósito e o que a gente pode fazer dali para frente. E a partir daí, sim, passo para parte de execução, que é a parte de planejamento, que aí eu vou sair um pouco mais, vou entender um pouco do mercado dele, vou buscar alternativas de fora, e aí às vezes eu vou chamar um outro consultor para tratar de pessoas, vou chamar uma psicóloga para tratar internamente o pessoal interno dele. Às vezes a gente vê um empresário que não tem visão de empresário, aí eu vou chamar o Rony para ensinar ele a virar empresário. Então, essa é a base da minha metodologia. E aí, a partir daí, é a hora que a gente começa a ter que adequar alguns processos para trazer a realidade daquilo que o empresário espera. E é sempre o importante, né? A gente está muito alinhado com o que o empresário espera. Alinhar expectativas. Legal. Né? Porque eu não posso chegar lá, e eu tive uma conversa de corredor com um empresário do ramo gráfico na semana passada, e ele estava ali extremamente empolgado, querendo ali captar recursos no mercado para comprar uma série de máquinas. E nessa conversa eu já falei para ele, olha, mas isso aí vai dar problema, você não tem caixa, você não tem capital, você não tem estrutura, vamos pensar em uma alternativa. Eu até falei para ele, por que a gente não terceiriza esse serviço por hora? Vamos procurar parceiros que possam fazer os cortes, que possam fazer as impressões para você, até você ter uma estabilidade para captar recursos e trazer essas máquinas. E aí ele, não, eu falo que é um empresário encantado, né? Não quero. Então assim, é entender, alinhar essas expectativas. Eu trouxe exemplo para poder alinhar a expectativa, porque ele estava com a expectativa de quê? De que com a minha assessoria ele ia chegar lá no banco, eu conseguia através um super financiamento, um super empréstimo, ia trazer máquina da Bahia, máquina não sei da onde. Gente, não é essa. Vamos alinhar as expectativas. Não é assim que funciona a coisa. Olha, empresário, vamos descer um pouquinho aqui, vamos descer do mundo real, do mundo da ilusão, e vamos vir para o mundo real. Não é assim. Então, alinhar essas expectativas do que ele quer e do que eu posso entregar para ele, e mais que tudo, saber que nem tudo que eu for falar vai ser fácil, vai ser tranquilo de engolir, que às vezes vai ser difícil dele engolir, porque às vezes ele acha que tá fazendo tudo certo, eu vou falar, não tá certo, você vai fazer isso aí, você vai quebrar, você vai fazer isso, você não vai conseguir segurar a onda daqui a pouco. Então, esse alinhamento de expectativas que eu acho que é também uma parte fundamental do meu processo. Criando um cenário aqui, microempreendedor, o cara começou agora, entrou em contato com o Vlad, qual que é a sua estruturação de metodologia com essa pessoa que está sozinha, chegou no mundão do empreendedorismo agora? Ótimo, uma pergunta muito boa. Primeiro ponto, eu quero saber quanto ele fatura por mês, como que ele se organiza financeiramente, se ele já tem uma separação mínima que seja entre gasto pessoal e gasto da empresa, se ele já teve em algum momento alguma assessoria, entender o que ele acha que é o MEI, o que ele acha que é imposto, o que ele acha que é finanças, para desconstruir alguns mitos, algumas crenças que a gente tem popular de que MEI não precisa de contador, não, MEI nunca precisa de emitir nota, MEI pode comprar de qualquer lugar que não tem que pagar imposto. Então, entender qual que é a visão dele dessa estrutura e, a partir daí, começar a construir com ele um caminho. Ok, você é MEI, mas você pretende ser MEI até quando? Porque ninguém vai ficar faturando 6.500, 6.500 todo mês. Gente, 6.500 hoje não dá para viver direito. Então, qual que é a sua expectativa? Você quer ficar quanto tempo no MEI? Você já criou um plano de ação para poder ir além disso? Daqui 2 anos eu quero sair do MEI, daqui 1 ano eu quero sair do MEI. E, gente, de novo vou focar aqui na câmera. Sair do MEI não é algo ruim, muito pelo contrário. Se você estiver muito bem assessorado, consciente, estruturado daquilo que você está fazendo, é ótimo sair do MEI. Imagina, você sair ali de um faturamento pequenininho e aonde o céu é o limite. Então, tudo é planejamento, tudo é construção e muita conversa, muita conversa. E eu vou até fazer um desabafo aqui, compartilhar com você e ajudar você também sobre mentalidade, que uma coisa é você pagar os 70, 80 e poucos lá do MEI. Outra coisa é você pagar o boletão do Simples, né? Muda. E deixa eu falar, gente, abertamente eu falei isso, eu também tinha uma resistência muito grande entre, poxa, uma coisa é 80 conto, 90 do MEI. Quando eu migrei para o Simples e quando o boleto chegou, eu tomei aquele susto. Meu Deus do céu, mas olha como a mentalidade é. Em vez de eu reclamar o valor do imposto, eu troquei a minha mentalidade e comecei a agradecer a Deus pelo tanto de imposto que eu estava pagando naquele boleto.
Então, hoje eu falo com você, pode ser até estranho aqui, mas eu amo pagar imposto, porque isso quer dizer que o negócio tá rodando. Quanto maior o imposto, maior o faturamento, e glória a Deus por isso. E é o jogo, se você tá no jogo, tem que ter as regras. Então isso me libertou, assim, daquela coisa de querer dar o famoso jeitinho, porque você ganha agora, mas perde lá na frente, né? E eu vou te dizer uma coisa, Vlad, a prevenção, ela é maior, bem melhor do que a correção. Sim, sim. E eu não quero vivenciar, por exemplo, uma lapada da Receita, imposto com multa sobre multa. Deve dar uma dor de cabeça muito grande, né? Dor de cabeça, você está sendo generoso. Uma dor de cabeça mandou no bolso. Uma dor no bolso. Me conta aí um caso de uma consultoria que você fez, que você teve que organizar a vida do cara, que ele tomou, assim, uma lambada, um prejuízo gigante. Você tem esse caso pra gente? Eu tenho números. Mas escolhe aquele que marcou sua vida, assim, o top 1. Vou pegar um que é rotina. Que a rotina acontece muito, é extremamente negligenciado, mas acontece sempre. O cliente fica sem emitir nota. Então, o que ele faz? Fatura, tudo bonitinho, processo bonitinho. Mas ele não emite nota. Aí oferece ali para tributação só uma parte. Gente, isso é fato. Quem já vivenciou escritórios de contabilidade, já teve um contato maior com clientes, sabe que isso pega e pega mesmo. E aí, o que acontece na experiência recente agora? O cliente não emite nota. Ficou lá anos sem emitir nota. E, gente, a Receita Estadual e a Receita Federal, ela não vai te autuar com 6 meses. Ela vai esperar na hora que estiver quase prescrevendo, vai vir ali 5 anos para trás, vai te pegar tudo. A lambada é um chicote ou uma só? Nossa, é um chicote e daqueles que bem dolorido. Então, o que acontece? Chegou lá a autuação. Autuação no valor de R$250 mil. Nossa! Isso aí por quê? Porque você vai ter ali o valor do seu imposto original a pagar. E aí o interessante, quando você é simples nacional, comércio, e você é autuado, você não vai ser tributado no Simples Nacional, não. Pela legislação, você vai ser tributado fora do Simples Nacional. Então, se você tinha uma alíquota ali pequenininha de 4%, 4,5%, você já vai ser tributado a 18%. Toma. Ah, Vlad, mas aí eu posso usar o crédito das minhas entradas? Mas faz a conta, vale a pena? Você vai ter um crédito pequenininho, em cima do imposto gigante, 20% de juros, dependendo da atuação, 20% a 30%, 40%, pode chegar até 90% de multa. Então, essa situação era rotina para mim, essa situação de não emissão de nota. Graças a Deus, a visão do empresário está mudando muito. Então, o pessoal já está começando a fazer muita emissão de nota. Mas eu vou trazer um outro exemplo também, de redução. Quando você falou aí da questão de sair do MEI e ir para o Simples e ter que pagar o boleto do Simples, que é maior. Mas existem meios legais da gente reduzir isso. Legal. Vamos trazer uma coisa que a gente está vivenciando lá com a Léo, com a sua esposa, que é o salão. A gente, dentro do salão, a gente tem lá o faturamento X. Só que você tem profissionais que trabalham lá com você. Então, a legislação entende que aqueles profissionais que estão lá, eles não são seus funcionários. Que eles funcionam, eles trabalham ali de forma como se fossem parceiros. E a gente tem a lei do profissional parceiro. Então, o que a legislação me permite? Ela me permite que aquele faturamento gerado por aquele prestador de serviço, que aluga uma cadeira, que aluga um espaço, que está lá, eu posso deduzir ele da minha base de cálculo. Então, em vez de tributar, às vezes, 50 mil que o meu salão faturou no total, somando com esse, 25 é dos meus parceiros, eu vou tributar só 25. Então, existem ferramentas que um estudo, um planejamento estratégico e um planejamento tributário muito bem feito. Eu não estou falando de planejamento como eu já vi alguns aí, que a pessoa entra num sistema, solta um monte de print para a pessoa e fala, tá aí seu planejamento. Estou falando de um planejamento estratégico mesmo, de entrar na empresa, buscar entender mercado, procurar alternativas. Se for preciso, a gente faz consulta no Estado, faz consulta na Receita Federal, solicita existem para algumas empresas regimes especiais que você pode solicitar ao Estado, faz uma proposta de intenções para o Estado, fala, olha, Estado, meu negócio é uma indústria, ele gera muito emprego, ele tem essas e as vantagens, me dá um regime especial. Hoje a gente ainda tem isso, a gente tem que aproveitar que 2033 acaba um pouco, aí a gente vai pensar em outras coisas. Então existem maneiras lícitas, maneiras legais, maneiras que o empresário,
ele vai conseguir reduzir aquela carga tributária, aumentar a lucratividade dele, sem ter que se estrepar aí, ou se enrolar numa série de coisas que futuramente vão causar um prejuízo absurdo, e aí todo aquele investimento que ele fez embora porque ele achou que ia conseguir se esquivar de alguma forma. Eu vi um vídeo, o cara postou, é até famoso, é um blogueirinho aí, ele pagando as guias. Ô Vlad, eu tava pagando mais de 1 milhão, pagando ao vivo, assim, moço, aqui gente, ó o imposto, ó, essa via, ia lá, eu fiquei pensando, porra, o cara pagando 1 milhão de imposto, velho? Que loucura, eu não consegui nem fazer a conta de quanto que essa empresa, ela faturou. Mas ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, quando você tá com uma mentalidade alinhada com o propósito da sua empresa, passar pelo processo e não atropelar, ultrapassar, fica mais leve. Aí eu falei assim, poxa, é verdade. Aí que eu falei assim, opa, então vez de eu reclamar que eu tô pagando, e olha que o meu boleto não é aquela coisa gigante, mas para quem pagava 90 no MEI e aumentar aí inúmeras vezes o valor, então a mentalidade faz uma diferença muito grande. Agora conta pra gente uma case de sucesso que você pegou a empresa e aí com o seu trabalho, juntamente com o empresário ali, com os responsáveis, a empresa foi para um outro nível. Eu vou contar duas aqui. Vou começar com uma mais antiga, que era um vizinho da tia da minha esposa. Ele tinha uma empresa no fundo da casa dele. Ele mexe com iluminação para ferrovia. E ele veio de uma empresa que não deu certo, ela quebrou. E eu lembro até hoje, a gente não foi num sábado, eu cheguei lá na casa dele, a gente sentou, ele tava tomando cerveja, aí falou, Vlad, senta aí que eu preciso de ajuda. E aí, conversando com ele, a gente conseguiu organizar a vida financeira da outra empresa, que a gente não baixou ela, falou assim, não vamos baixar, vamos resolver ela, e reestruturar toda essa nova empresa que ele começou. Porque é uma empresa extremamente lucrativa, ele fatura muito com ela, mas faltava aquela organização dentro dos processos. Então eu cheguei e falei, olha, isso aqui ó, não pode ser assim. Imposto, você não pode negligenciar o imposto. Ah, Vlad, mas eu prefiro pegar esse dinheiro e aplicar dentro da minha empresa. Tem empresário que pensa assim. Ok, mas o que a gente pode fazer para que você não precise deixar de pagar os seus compromissos fiscais e mesmo assim ter dinheiro para aplicar? E a gente fez toda recolocação, reavaliação de custo, reavaliação de processos, e hoje ele consegue arcar com todos os custos tributários, ter uma lucratividade, é tanto que ele saiu do aluguel, comprou um lote enorme, montou uma casa muito legal para ele e a esposa, e isso é gostoso de ver a pessoa crescer assim. Então, esse é um case de sucesso que me marcou bastante, até mesmo porque foi um cliente bem, assim, inesperado, né? Numa conversa de final de semana. E vou trazer outros 2 clientes que eram, no caso, o salão de beleza. Vou trazer um salão de beleza. Uma bagunça. Não tinha até já um CNPJ, mas tava ali, não dava resultado nenhum, só dava prejuízo, e ninguém sabia por quê. Eu falei, não, vem cá, traz aqui, vamos ver. E a gente foi propondo uma das propostas que foram feitas foi essa do profissional parceiro. Vamos colocar profissional parceiro, vamos entender por que isso está dando prejuízo. Olha, diretor, gestor, faça a planilha de custo aí, ó. Eu preciso que você controle, eu preciso que você mande para mim em contabilidade tudo que você está gastando, tudo que você está saindo. Aí o diretor foi lá, fez uma planilha gigante com todos os custos, organizou. Hoje ele tem lá uma planilha que é essencial para ele poder fazer o fechamento. E hoje a empresa começa, depois aí de, eu acho que 4 anos de um processo bem turbulento que eles passaram, a dar lucro. E aí, Rony, tem um outro ponto também que traz de maturidade do empresário e que é fundamental, é de você sempre ter um ponto de apoio dentro da sua empresa. Não precisa necessariamente ser um funcionário, que seja alguém da família ou alguém de confiança. Esse salão específico, ele trouxe uma das cabeleireiras para dentro para poder tratar de alguns assuntos estratégicos, para gerir aquilo que estava uma bagunça. E em questão de um mês para o outro, você já via diferença. Que legal. Você já via que o resultado aumentou, você já via que muito dinheiro que estava escoando ali era por uma falta de uma gestão direta. Então, eu entendo também essa necessidade. Você precisa, às vezes o empresário tem muita expertise para estar ali no balcão, para vender.
Então ele precisa de alguém para assessorá-lo, às vezes, na emissão de nota, no controle do caixa, na recepção, no caso do salão, no controle ali, na gestão daqueles profissionais que estão alugando o espaço, para ver se ninguém está ali fazendo um serviço por fora que não está te repassando, como que tá as agendas, como que tá o uso de material desse salão, será que não está tendo um uso excessivo? Será que não tá escoando esse produto de alguma forma? Então precisa de ter alguém também um pouco mais próximo. Se o empresário tem a expertise de estar ali à frente do negócio, fazendo essa gestão, que ele faça. Mas se ele só que eu acho que é muito difícil o empresário ter a expertise em tudo. A gente nunca é bom em tudo, né? Então, se ele tem a expertise de vender, então venda e coloque alguém para ajudar em outra ponta, né? E chame os consultores para dentro da empresa para poder ter uma visão de fora. Porque é muito importante ter essa visão de fora. Porque você ali dentro, você não vai conseguir enxergar uma série de coisas. Então, chama o Vlad, chama o Rony, chama a Lu, para poder ter essa visão externa e apontar, olha, esse gestor seu não tá bom, vamos trocá-lo ou vamos treiná-lo, porque eu acho que antes de substituir a pessoa, você tem que treiná-la. Você tem que ensinar ela o serviço, aí só depois você pensa em substituir. E é isso, acho que eu consegui trazer um pouquinho do que você perguntou. E você acaba de ensinar, reforçar, lembrar mais uma vez da importância de saber delegar. Empresário que quer fazer tudo, ser bom em tudo, dá um nó, trava as engrenagens, a empresa não anda e, cara, a liberdade de você saber delegar. E outra coisa também muito importante, Vlad, a cultura. Cara, o que eu tenho percebido de empresas que não têm cultura, a tropa, ela é o reflexo do comando. De fato. É clichê, mas isso tem uma realidade muito grande, porque não adianta os números da empresa falarem uma coisa, mas quando você faz uma imersão, tá um apocalipse. Sim. Você enfrenta muita situação assim também de resistência dos próprios colaboradores, você percebe que a cultura, até qual ponto que ela é importante para ajudar o empresário? Rony, eu vivenciei isso enquanto gestor dentro do escritório de contabilidade e vivencio isso também no momento das consultorias. Por quê? A falta de cultura organizacional, como você mesmo diz, vira um apocalipse, vira uma bagunça, porque ninguém sabe quem que é o quê, você não tem ordem de hierarquia, você não sabe quem faz o que ali dentro, e aquele cachorro que tem 2 donos, morre de fome. Então, é preciso ter uma estrutura organizacional, é preciso ter uma cultura organizacional, para que cada um saiba qual a sua função dentro. Eu vou fazer uma associação aqui com a engrena, para que a engrenagem rode. Então, se você tem um relógio que tem uma série de engrenagens, se você tira uma, todas as outras podem continuar rodando, mas ele não vai mostrar a hora. Então, é preciso que cada engrenagem, cada componente daquele time, daquela empresa, saiba o que tem que fazer, qual que é a missão dele ali dentro, qual que é o propósito dele ali dentro, para quê? Para que a coisa ande, e para que no final do dia, não fique como eu já vivenciei várias vezes, toda aquela sensação de que fiz muita coisa, mas não fiz nada, e de que no final das contas você não consegue ver resultado nenhum, porque, gente, a empresa que não tem processo, a empresa que não tem cultura, ela não vai chegar a lugar nenhum. Ela pode ir até longe durante um tempo, mas chega num momento que ela deixa de crescer e começa a inchar, e esse inchaço faz ela declinar. Sensacional. Vlad, felicidade pop dura pouco, infelizmente estamos chegando na reta final aqui do nosso app. Obviamente eu deixei uma surpresinha aqui no final pra você, né? Porque se não tiver surpresinha também eu nem saio de casa. Nós vamos fazer aqui o nosso quadro, que é tá no DNA do Engrena, que é o nosso quadro Papum, mas eu vou te explicar mais sobre. Porém, eu gostaria, um último pedido assim, que você olhasse para aquela câmera ali e passasse uma mensagem, uma informação ou algo que está no seu coração para todos os empresários e os empreendedores relacionado à importância da contabilidade no seu negócio. Pode ficar à vontade, a câmera é toda sua. Então vamos lá. Então vou passar essa mensagem para você, empresário que está começando agora, você que já está no mercado há algum tempo. É o seguinte, você não está sozinho. Existem formas, existem ferramentas, o seu negócio ainda tem solução. O seu negócio
da sua vida ainda pode sobreviver. Você tá com medo aí, às vezes o mercado, uma série de incertezas causa esse medo e insegurança. Respira, se apoia ali no seu ponto de apoio, como eu disse, que seja sua família, que seja alguém, e busque ajuda de quem conhece um pouco mais de mercado, que conhece um pouco mais de número, que possa te auxiliar. E aí, para isso, eu não posso deixar também de falar, eu estou aqui para isso, o Rony está aqui para isso, então não deixe de pedir ajuda. Pedir ajuda para salvar o seu negócio não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. É um sinal de que você é comprometido com o seu negócio, comprometido com a sua família e de que esse negócio ainda pode sair daqui e não ter limites nem no céu. Vai ficar sofrendo até quando aí, hein, jogador? Meu camisa 10. Sensacional. Vlad, vamos de papum? Vamos lá. O que é o papum? É um quadro que nós temos, tradicionalíssimo. E é o seguinte, eu vou falar ou uma palavra ou uma frase e você tem que responder a primeira coisa que vier na cabeça. A brincadeira não pode pensar, entendeu? Então vamos. E a parte que eu mais adoro é... Até me ajeitar aqui na cadeira. Eu percebi que você deu uma... Você ficou um pouco tensa, é isso mesmo? Me senti aqui, como é que é? Maria Gabriela, né? Exatamente. Eu também não sei o que eu vou perguntar, não tem nada gravado, copiado aqui, mas não vale justificar, é só responder. Beleza. Fechou? Fechou, vê se eu consigo. Tá, não, tem que conseguir. Óbvio que você vai conseguir. Tem que conseguir. Vou fazer uma contagem regressiva para nós entrarmos em sintonia. Deixa eu tomar uma água aqui. Toma uma água. Gente, vocês têm que ver, ele tá... até desceu um suor. Vamos lá? Vamos lá. 3, 2, 1. Amor. Isabela. Saúde. Felicidade. Felicidade. Dinheiro. Vlad na infância. Perdido. Vlad na adolescência. Confuso. Vlad adulto. Seguro. Vlad no primeiro dia na faculdade. Desesperado. Vlad atendendo o seu primeiro cliente. Medo. Um hobby do Vlad que ninguém conhece. Yoga. Comida predileta do Vlad. Arroz e feijão. Arrependimento. Algumas decisões que eu não tomei. Perdão. Algumas vezes. CLT. Prisão. Empreendedorismo. Liberdade. O que o Vlad nunca faria? Nossa. Difícil isso. Porque são muitas coisas, mas eu vou trazer uma. Maltratar. Qual que é o valor do Vlad que é inegociável? Ética. Clientes. Primeiro lugar. Sabedoria. Primeiro lugar. Vlad em 2023. Transição. Vlad até dia 31 de dezembro de 2024. Sem limite. Vlad em 2025. Sucesso. Um sonho. Ser o campeão número 1. Qual que é o bordão clichê do Vlad? Nossa, esse eu tô meio tímido de falar, mas vamos lá. Bordão do Vlad. Eu posso te ajudar. Muito bom. E esse foi mais um papo. Beleza. Você tá com o pensamento rápido, rapaz. Nossa, difícil isso, hein? Não é? As ideias vêm aos montes. Nossa, mas foi ótimo. Não, gostei, mas muito legal. Gostei. Saiu super bem. Também não sei o que eu perguntei, só sei que entendeu? Competição de pensamento rápido. O mais difícil é não pensar, a gente automaticamente vai pensando. Aí a gente deixa escapulir, só fala. Nossa, adorei isso. Vlad, pra deixar aqui minha última pergunta. Qual que é a sua raridade, Vlad? O que só o Vlad tem que ninguém mais tem? Eu gosto de ver cada pessoa, Rony, isso pode parecer um clichê, um livro de autoajuda, eu gosto de ver cada pessoa na sua individualidade. Eu falo isso por experiência de vida. Por muitas das vezes eu fui jogado na vala dos comuns. E eu sempre me falo, gente, eu não sou só um número, eu não sou só mais um. Então eu acredito que cada um tem sua particularidade, cada um tem a sua história.
de vida, alguns uma história melhor, outras piores, mas é a história de vida de cada um. Então, eu acho que a minha raridade é entender que, por eu já estar na vala dos comuns, eu não quero que os outros que eu vou mentorar, assessorar, também estejam nessa. Eles têm que se sentir especiais, porque são de fato. Não quer dizer que o negócio dele é um negócio pequenininho, MEI, que eu vou tratá-lo diferente de um que tem um negócio gigante, porque aquilo é o negócio dele, a raridade dele, é a galinha de ovos de ouro dele. Sensacional. Como que te encontra? Redes sociais, telefone, deixa pra gente. Tem o Instagram é Vlad Araújo, Vlad Araújo, Contabilidade 4.0. Telefone, WhatsApp, DDD 31 98742 4585, e também podem procurar no LinkedIn, tô lá também, e breve a gente vai criando mais ferramentas para vocês conseguirem me encontrar. Também, para quem aí trabalha com contabilidade, pode me achar também no CRC, sou instrutor de cursos lá, então constantemente estou ali ministrando algum curso, falando também muito sobre a parte empresarial, embora sejam temas específicos, eu sempre tenho que trazer para a realidade diária do empresário, que é o que de fato importa. Maravilha, queria agradecer mais uma vez a sua participação, obrigado por abençoar as nossas vidas com tanta riqueza de informação e conhecimento, pode ter certeza que esse episódio seu vai rodar, nós vamos divulgar, e até o próximo Engrena, né? Rony, também agradeço você, agradeço aqui o pessoal do estúdio, achei um ambiente muito legal. Mandar um abraço também para a Luciana, ela não pôde estar aqui hoje, mas breve vou estar com ela também para conversar de outros assuntos. E é isso, só tenho a agradecer e tenho certeza que a gente, quem está escutando a gente hoje, vai ter também uma história de sucesso. E eu espero que mais pessoas, inclusive pessoas que nos escutam hoje, né? Estejam aqui também contando história de sucesso, que lembrem desse episódio. Acho que vai ser muito, muito bacana, muito gratificante isso. Maravilha. Pessoal, e esse foi mais um Engrena Cast. E até o próximo. Beijo!